Doutora Paula Vale de Andrade, da Divisão de Informação e Comunicação, Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências de Lisboa. Eu passo a palavra imediatamente para ela e a gente vai ter o quê? Talvez uns 15 minutos no final para um debate. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Exato, o meu serviço chama-se CICAD, mas com S, e é o serviço que vem, que foi criado agora há muito pouco tempo. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Osvaldo Fernandes, à direção da Abrante, esta possibilidade de estar de novo num país ao qual eu estou absolutamente rendida, e por isso percebo porque é que nós há 500 anos atrás viemos de barco, porque de facto temos muito mais a ver com este lado do mundo do que o outro lado da Europa, que é muito frio. Não? Assim, está bom? É? Ok, eu vou passar mais aqui para este lado, para o cantinho, acho que vai dar. Está ótimo. O desafio que me colocaram, e quando eu vi o tema políticas públicas e depois um bocadinho nesta última história, o papel de Portugal, pensei, há tanta coisa para dizer sobre Portugal. A área mais, aquilo que nós temos ouvido falar mais sobre Portugal nos últimos tempos tem a ver com o processo e com o passo, com o pequeno passo que nós demos e que foi absolutamente necessário e por necessidade, que nós não imaginávamos que ia ter a dimensão e o impacto que 10 anos depois teve, que foi descriminalizar o consumo de drogas, mas acima de tudo gostava bastante de partilhar convosco, e isto é muito útil, mas eu tinha que o ligar, que o controle do tempo. E essa que tem sido um bocadinho apontado como uma bala de prata naquilo que é o sucesso de algumas políticas ou do trabalho que nós temos vindo a fazer na área das toxicodependências, do uso de drogas em Portugal, eu não tenho essa opinião. Eu acho que a bala de prata em Portugal tem a ver com um modelo de abordagem integrada a um fenómeno que é ele multifatorial. Porque se nós apostamos só na saúde, descuramos a área social; se apostamos só na área social, descuramos na saúde; se pomos os parceiros, se é pela repressão, está visto que não dá resultado; se não fazemos prevenção nas escolas, vamos ter um preço alto; se apostamos só no tratamento e não há reinserção, depois há ali um momento em que as pessoas não se... Ou seja, há uma série de respostas e de ações que têm que concorrer para um mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas que utilizam drogas. E esse é o ponto de partida. Depois, todas as experiências, eu não diria que todas as experiências são bem-vindas, porque estamos a falar de pessoas, isto não é propriamente um balão de ensaio, mas todos os contributos daquelas pessoas que genuinamente investem nesta área e todos os dias trabalham para fazer melhor em prol do respeito pelo cidadão, pela pessoa que está à nossa frente, são claramente bem-vindos. Em abordagens diferenciadas, nós temos de tudo em Portugal. Temos clínicas de desintoxicação, temos comunidades terapêuticas. E aqui a expressão terapêutica eu vou reforçá-la, porque tenho assistido a alguma discussão aqui. Terapêutico em Portugal quer dizer que tem um corpo clínico e por isso é terapêutico, não é? Eu posso estar num espaço agradável, num espaço bonito, faz-me bem à alma, eu sinto-me bem, estou de férias, mas não é terapêutico. Quer dizer, o terapêutico tem outro suporte por trás e tem a ver com o corpo clínico. Temos redução de danos, temos projetos de reinserção, temos prevenção indicada, seletiva, universal, temos as comissões de dissuasão e temos uma coordenação nacional que cobre todas estas áreas. Bom, mas eu vou começando aqui um bocadinho por próximo. Eu esqueço-me do próximo, isto vai ser um bocadinho dramático. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu acho que do ponto de vista das drogas, nós ouvimos falar de drogas de todas as maneiras, desde os Rastafari até às desgraçadas das bruxas de Salém, não é? Porque faziam a moagem do centeio.
e foram mortas porque eram bruxas, porque elas era de facto debaixo do efeito psicoativo de uma substância que o centeio liberta na altura da sua cravagem, da sua moagem, da guerra às drogas e agora, mais recentemente, do drama e do impacto que todo este movimento de guerra às drogas e às pessoas que usam drogas têm provocado, que é um sofrimento brutal das pessoas que vivem na rua. É óbvio que eu conheço muita gente que consome drogas e que gera coisa... Não conheço muita gente, conheço alguma gente que gera coisa mais ou menos. Mas 90% das pessoas que eu encontro na rua e com quem converso na rua, no âmbito das políticas de redução de danos, de redução de riscos e minimização de danos, são pessoas que estão em sofrimento. E são pessoas que não escolheram estar ali. De repente, por uma circunstância da vida, e muitas vezes por circunstâncias que têm a ver com a repressão e com a situação de exclusão em que são colocadas, são atiradas para situações e para franjas de marginalidade e de exclusão social que lhes potencia o sofrimento. E essas pessoas, a grande maioria, alguém me dizia no outro dia no Brasil, e eu tive a oportunidade de ler os highlights do estudo que foi feito. Como é óbvio, 80% das pessoas que estão na rua que consumir crack querem parar de consumir crack. Não querem aquela vida. As pessoas começam a consumir drogas, ninguém acorda de manhã e diz, hoje vou dar um chute de heroína, ou hoje vou consumir, vou fumar crack. Há um processo, só que este processo depois é muitas vezes empurrado por situações que a nossa política, ou que a política que alguém defendeu e que tem vindo a ser implementada até hoje, tem empurrado e tem ajudado as pessoas a chegar a esta situação de marginalidade. Mas, próximo. Em relação às políticas, falar um bocadinho... Estava ali o Napoleão, mas também não importa muito, segundo a história reza, e aqui eu acho que nós, portugueses, temos muito a aprender convosco, porque vocês são, do ponto de vista da pesquisa, da sistematização de ideias, são claramente não cartas a nós. Nós somos uns desorganizados, não escrevemos nada, não temos nada escrito, pouco, é mais, nós, os portugueses, é muito no acting out, é muito reage, para pouco para pensar, e eu acho que nós temos um processo, podemos fazer aqui de facto uma parceria interessante do ponto de vista da sistematização de algumas ideias. Mas do que eu li e do que eu procurei, acho que foi-se um senhor chamado Napoleão que escreveu as primeiras regras sobre cannabis, nomeadamente por causa das tropas, que fumavam cannabis e depois não ficavam tão agressivas quanto seria desejável. Depois há uma série a questão do ópio, a guerra do ópio, todos nós lembramos, próximo. Depois, já no século XX, as atas, a lei dos narcóticos, do combate ao tráfico, a Convenção Unida sobre Estupefacientes, mas isto é um bocadinho de história só que fazer uma apresentação sobre políticas públicas e não referir estes tratados todos, quase podia ser, e eu não sabia muito bem ao que vinha, e portanto, de alguma forma, as coisas estão lá, e há uma história, e é ao olhar para esta história que nós podemos também mudar aquilo que será o futuro da abordagem. O próximo, por favor. Nos anos 60, as coisas, de alguma forma, assumem um impacto grande. Dois grandes movimentos. Por um lado, associado a movimentos e a festivais e a uma cultura dos anos 60, que tenho que vos a dizer, em Portugal passou completamente ao lado. Morava lá um senhor chamado Salazar, que nem a Coca-Cola nos deixava beber. Portanto, nós não sequer vivemos este movimento dos anos 60, 70, maio de 68, em França, Portugal, completamente ao lado. Já vamos perceber um bocadinho depois porque é que também chega tarde e chega em força. Há dois grandes movimentos nesta altura. O Legalize Pot, que tem a ver com o primeiro movimento de figuras públicas, um bocadinho à semelhança daquilo que ouvíamos há pouco, figuras públicas assumirem publicamente que era necessário legalizar a marihuana, e um movimento de contracorrente e dizer, estes desordeiros, vamos pô-los no lugar, War on Drugs, a tal declaração do Nixon e do investimento, a primeira grande manifestação de força e de poderio sobre alguns, ou meia dúzia de pessoas, achava ele, que eram uns irreverentes e uns marginais
porque queriam viver de uma forma diferente e porque tinham ideais diferentes. Próximo, por favor. Ok, na Europa, a partir dos anos 70, também nos Estados Unidos, mas eu acompanhei mais e, de um ponto de vista, é uma realidade mais próxima daquela que depois tem a ver com Portugal. A partir dos anos 70, as coisas explodiram. Quanto mais dinheiro se investia na guerra às drogas, mais problemas nós víamos acontecer. E, de repente, começam a aparecer em cidades emblemáticas cenas abertas de consumo, ou hotspots, ou territórios psicotrópicos, zonas onde as pessoas compravam e consumiam e ficavam, aquilo que acontece e que nós vemos hoje nas Cracolândias. Portanto, não é um fenómeno novo. É óbvio, se eu consumo uma droga como heroína, por exemplo, em que dou um chute e fico down, perdoem-me a expressão, se eu fico down eu quero ficar sossegadinho, portanto eu consumo e estou ali, fico ali. Por outro lado, a questão do crack, nós não temos crack em Portugal, mas temos freebase. Agora começamos a ter algum consumo de crack, mas ainda é uma coisa... Há várias discussões, dizem que é freebase, que é pasta base, que é crack, que é... Bom, é cocaína preparada, manipulada, fumada, altamente com consumo altamente compulsivo, altamente desorganizadora do ponto de vista social, e continuamos a ter territórios psicotrópicos, porque como o consumo é tão compulsivo, eu compro em pequenas quantidades, porque o utilizador de drogas não tem grande poder de investimento, enquanto que o utilizador de cocaína numa outra esfera vai, compra 2, 3 gramas para uma noite, o consumidor de fumado, de freebase ou de crack, compra, em Portugal é 10 euros, compra uma dose, fuma, vai lá a seguir, compra uma dose, e portanto fixam-se neste tipo de territórios, afastam-se daquilo que são as âncoras familiares e, portanto, criam estas pequenas ilhas nas zonas urbanas, nos grandes centros urbanos, principalmente, o que não quer dizer que não haja noutros territórios, e acontece isto, zonas abertas de consumo, só que em cidades emblemáticas da Europa, Amsterdã, Frankfurt, Zurique. Zurique até era mesmo em frente à zona dos bancos. A Suíça tem aquela história dos maiores bancos do mundo estão sediados no jardim onde precisamente havia mais consumo. Portanto, havia que tomar algumas medidas, quer do ponto de vista sociossanitário, quer do ponto de vista também daquilo que é o ruído público, public nuisance também, que é um dos grandes objetivos e que tem sido uma das razões porque a redução de danos também foi acarinhada por alguns países, mas, a meu ver, por razões contrárias, porque a redução de danos e o trabalho de proximidade, a redução de riscos e a minimização de danos serve para aproximar as pessoas de estruturas do tratamento, de cuidadores, da área da saúde, da área social, não serve para nós afastarmos para deixar de ver o problema. E eu já vi cidades que têm políticas de redução de danos muito à frente. Eu fui responsável da área da redução de danos em Portugal, tenho esse orgulho nos últimos 11 anos. E eu visitei uma sala de injeção assistida, aquele modelo, aquela sala de consumo assistido, eu não a queria em Portugal. Porque as pessoas estão a consumir atrás de um vidro, completamente isoladas e claramente numa zona de subúrbio, para que as pessoas que andam na rua não vejam as pessoas consumir. Eu acho que a redução de danos é muito mais que isso. É ir lá, é estar lá, é cumprimentar. Posso-vos dizer que as únicas pessoas que entraram na sala de consumo assistido e cumprimentaram os usuários foram as 2 portuguesas. Olá, boa tarde. De resto, ninguém cumprimentou. Então, isso, a meu ver, é a minha opinião pessoal e lutei por isso, para que isso acontecesse em Portugal. Esse tipo de redução de danos nós não queríamos. Agora, a redução de danos para aproximar as pessoas, para engagement, para as comprometer num processo de melhoria de qualidade de vida, isso sim. Próxima, por favor. Bom, e entretanto aparecem as políticas na área da saúde. Primeiro, grandes campanhas, primeiro grandes campanhas, não resultou. Depois a área da saúde em força, o grande tratamento, nós em Portugal, nos anos 80, começámos a criar uma rede de serviços para heroinodependentes e tínhamos, inclusive é um princípio constitucional em Portugal ter uma rede de tratamento para a questão das drogas. Também não resultou, ou pelo menos ficou aquém daquilo que era desejado. Depois começam a aparecer as primeiras medidas de redução de danos, que de facto têm um grande impulso. Começam pela questão holandesa das hepatites,
que hoje vale a pena ir beber outra vez, porque nós temos um drama ao nível das hepatites C nos nossos utilizadores de drogas injetáveis e temos olhado um bocadinho para o lado. E depois logo a seguir por causa da questão do AIDS, do VIH-Sida, e que de facto tivemos que ir para alternativas diferentes. Ok? De repente, estas políticas a ocorrerem na Europa e Portugal a se viar para o lado, né? Tínhamos o Salazar, a coisa estava boa, não bebíamos Coca-Cola, fumar mal e tal. De repente, esta discussão toda das políticas públicas e não sei o quê, de repente traz a questão da discussão da repressão à descriminalização. Hoje, estamos a falar de hoje, e eu fiz aqui porque enquanto este movimento todo se passou na Europa, nós tivemos a explosão da heroína 10 anos depois, em 80, finais de 80, 90. E agora, há 2 anos atrás, eu estive numa conferência do DPA, da Drug Policy Alliance, em Los Angeles, e foi um bocadinho estranho aquela experiência. Primeiro porque cheguei lá sozinha, mexi lá as costas, ia fazer lá uma comunicação, ninguém sabia quem eu era, e eles falavam da portuguesa, de Portugal, da portuguesa, da Portugal, e eu disse, quem será a portuguesa de Portugal, o que é que se passa aqui? De repente descobriram, eu tinha escrito Portugal, aqui tenho Bahia, ainda bem, já me adotaram, fico contente. Tinha Portugal, toda a gente dizia, é Portugal, Portugal. E eu a receber telefonemas, o Instituto vai acabar, Paula, o Governo vai acabar com o nosso Instituto. Ou seja, eu nos Estados Unidos a ser tratada como a estrela da companhia, claramente, o Richard Branson a dizer, listen what Paula has to say, ouçam o que a Paula tem a dizer, e eu pensei, de onde é que ele me conhece? E de repente, do outro lado do mundo, há uma reviravolta política, há uma crise financeira, e nós estamos a viver um momento de grande angústia. E, portanto, há 2 anos, eu, responsável da redução de danos em Portugal, tive a noção do impacto que nós estávamos a ter. Nós não tínhamos esse impacto. Não tínhamos essa noção, não tínhamos essa percepção. Okay? E foi um bocadinho a aventura, foi um bocado assim tipo caravela, não é? Quer dizer, nós descriminalizámos sem ter a mínima noção do impacto que isso ia ter. Eu acho que houve uns malucos há 500 anos atrás que se meteram dentro de um barquito, isto já é difícil de avião, já sabe Deus, e que vieram pelo mundo fora. Pois é óbvio que há uma série de coisas menos boas e tristes da nossa história, mas o que é facto é que houve alguém que arrancou e foi descobrir mundo. Vamos fazer diferente, tem que haver diferente. E agora falar um bocadinho da realidade concreta de Portugal. Próximo, por favor. Sim. Peço desculpa. Ok, enquadramento social. Próximo. Portugal, isto é uma figura um bocadinho caricata do nosso português. Mas Portugal, antes da Revolução de 75, era um país de facto muito fechado. Nós tivemos o nosso êxodo rural em 70, meados de 60, princípio dos anos 70. Era um país fechado, era aquilo que eu vos dizia, nós não tínhamos televisão, muito pouca, imprensa, vivíamos em ditadura. Claro que a ditadura acaba em 74, portanto todos estes movimentos do Flower Power, do Make Peace Not War, maio de 68, nada, em Portugal, zero. A seguir, por favor, com a Revolução de Abril, de repente abre-se um mundo à nossa frente. Veio muita gente das ex-colónias da África para Portugal, por causa do fim da guerra e por fim de uma série de coisas também menos bonitas. As coisas retornaram a Portugal. Isto não é muito politicamente correto dizer, ou pelo menos não foi durante muito tempo, mas é a verdade dos factos. E trouxeram na altura liamba. E começou a haver os primeiros consumos em festas. As raparigas que vinham da África começaram as primeiras mini-saias, música. Pronto, e de repente há uma explosão de novo consumo, de novas realidades. E nós, portugueses, como somos afoitos, nós mergulhamos de cabeça, né? quer para as coisas boas, mas também para o disparate. E, de repente, ali entre meados dos anos 80, um bocadinho para a frente, próximo, esqueço-me desta coisa do próximo, desculpem lá. Aí, ali no finais dos anos 80, princípio dos anos 90, nós tínhamos uma realidade dramática em Portugal. Estas imagens, a seguinte...
e um filme que eu vou pôr. Isto é o Casal Ventoso na altura em que chega a droga ao Casal Ventoso. Eram mandados uns foguetes e quem estava ali na zona da periferia do Casal Ventoso dirigia-se ao bairro para comprar. Já estava aflito, dirigia-se ao bairro para... Parece uma feira, não é? É o Casal Ventoso numa altura em que chega a droga. O Casal Ventoso é o bairro mais emblemático e por isso eu uso como exemplo, mas havia vários casais ventosos em Portugal. O Porto tinha um bairro dramático, a questão, primeiro o Cerco, depois o bairro do Aleixo, durante muitos anos teve imensas, até porque o Porto chegou um bocadinho mais tarde, depois chegou em força e desenvolveu um trabalho fantástico na área de redução de danos e na área de trabalho de proximidade, mas chegou tarde, tivemos um programa que não era um internamento compulsório, mas era Chega para Lá, que era um programa Porto Feliz, que eu ouvi dizer que vai ser reativado agora. E estas imagens, este vídeo, que eu espero que a gente se consiga ver, não sei se vai... já não vai dar. É pena. Agora já saltou. Vai. São 30 segundos. Mas para vocês terem um bocadinho a noção do que era o dia-a-dia neste bairro. Todos os dias, 24 horas por dia, o Casal Ventoso tinha milhares de pessoas que se dirigiam lá para comprar heroína. Principalmente heroína. Também cocaína. Houve uma altura em que apareceu e desenvolveu-se o consumo da heroína e cocaína injetada, da mista. E era assim. Eu não sei se viram ali umas pessoas, uns velhotes sentados nos degraus, a conviver com isto. As pessoas conviviam pacificamente com isto. Há alguns trabalhos engraçados sobre porque é que o bairro do Casal Ventoso. O bairro do Casal Ventoso é numa das 7 colinas de Lisboa. É à entrada de Lisboa, quem vem do sul. É numa das zonas mais visíveis da cidade. Há um trabalho muito engraçado, muito interessante, de um universitário português que é da gandaia ao narcotráfico, porque o bairro do Casal Ventoso era gente que vivia da pesca e de repente acaba-se a pesca, há ali uma série de movimentos e eles dedicam-se muito ao tráfico. E os traficantes que entraram no bairro e começaram a pagar às pessoas que viviam na miséria para alugarem uma janela. Então um postigo no Casal Ventoso custava uma pipa, rendia uma pipa de massa ao mês porque era arrendado aos traficantes. Sendo que, assim, a questão do tráfico em Lisboa também não é por acaso. Eu lembro-me que andava na escola, na altura, a minha geração foi a mais dizimada por causa do problema da heroína. De um dia para o outro, literalmente, de um dia para o outro, desapareceu a cannabis na rua. E nós tínhamos muito asco por causa de Marrocos. Nós não temos erva, não temos grande historial de consumo de erva. Muito asco, porque pela proximidade a Marrocos. Agora já vamos ter alguma erva, porque dizem que o solo português e o clima resulta bem, então há algumas produções no norte do país, mas é uma coisa muito pontual. E literalmente desapareceu a cannabis de um dia para o outro e entrou a heroína. Isto é uma ação claramente concertada, era aquilo que se falava ontem aqui, alguém falava disto no Uruguai, que é a questão da separação dos mercados. Os holandeses foram sábios, fizeram isso com os coffee shops, sendo que a política holandesa depois tem algumas incongruências, não é? Que é a porta da frente, a porta de trás, a porta da frente é legal, a porta de trás é ilegal, aquilo às vezes é um bocado complicado e é um problema, segundo a Europol e as questões da polícia na Europa, mas o que é facto é que eles fizeram-no e fizeram-no muitíssimo bem feito, porque quem consumia cannabis na altura, quem fumava ganza, vocês cá é baseado, Portugal é ganza, quem fumava ganza e ia comprar um pintor era sem escudos, era uma coisa pequenina, que se comprava para uma dose, para fumar com os amigos, pumba, levou com a heroína. E essa foi a minha geração. Metade dos meus amigos hoje não estão cá. Porque ou morreram com AIDS, ou morreram com overdose, ou... não é? A maior parte dos meus amigos fez o percurso de escalada dos consumos e hoje não está cá para contar a história. Problema grave de heroína, uma escalada automática, 1% da população com consumos problemáticos. Portanto, quem tem 200 milhões de habitantes, como o Brasil tem 340 mil usuários de crack, é o que se estima, não é? Não é, quer dizer, é preocupante porque são 340 mil pessoas. São 340 mil pessoas que sofrem, são 340 mil pessoas que precisam do nosso apoio, mas não é o pânico.
nós tínhamos 1% da população era toxicodependente, de rua, injetado. Toda a gente tinha um irmão, um primo, um amigo ou vários a consumir heroína. Exclusão altíssima, elevada taxa de pequena criminalidade. Você não podia deixar o telemóvel, eles não roubavam, eles andavam ao descuido. E eles diziam, Paulo, a gente não rouba. O pessoal descuida-se e nós tiramos. Porque é aquela pequena... o fenómeno dos arrumadores de carro era uma figura típica. Se eu consigo fazer, tenho um problema de jeito. Eles estavam assim, a arrumar carros o dia todo. Degradante, deprimente mesmo. Como é que as pessoas podiam viver em aquelas condições? E ninguém fazia nada. Então, de repente, começa a haver as primeiras há um forte investimento na rede de tratamento, e há a chamada da droga à presidência do Conselho de Ministros. Próximo, por favor. Isto era importante, por acaso. O Eurobarómetro, em 97, Portugal, a droga era para os portugueses a primeira preocupação social. Próximo, por favor. Ok. A viragem. Em 97, a situação era de tal maneira dramática que o Primeiro-Ministro chama a questão da droga a ele. Ou seja, a viragem em Portugal não é com a droga na saúde, com a droga na justiça, não. É com a droga debaixo do Primeiro-Ministro, e em que ele diz, mete os ministérios todos a trabalhar, Segurança Social, Justiça, Saúde, requalificação urbana, porque a requalificação urbana tem imenso impacto nestas questões, na questão do tráfico e do uso de rua. E convida, em vez de fazer esta discussão a nível político, convida 9 pessoas, que nós apelidámos do grupo dos 9 magníficos, lideradas pelo professor Cândido Agra, e que fazem um levantamento de tudo o que existia em Portugal e produzem um documento que vai dar origem à primeira Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. Próxima, por favor. E próxima. 2 pilares fundamentais. Próximo. Primeiro, o humanismo. Próximo, segundo, pragmatismo. Soluções. Venham elas de onde er. Este grupo de 9 pessoas foi pelo mundo fora, foi procurar ver, foi saber, foi aprender com outros países, foi à Holanda, foi aqui, foi acolá, que era importante, e aquilo que, na altura, o Primeiro-Ministro era o António Guterres, é hoje Comissário para os Refugiados nas Nações Unidas. Portanto, ele próprio tinha um olhar, e havia muitos políticos que tinham membros da família com problemas graves de droga. Isso valia a pena fazer um estudo desses em Portugal. Quem quiser, eu desafio. Próximo, por favor. E 2 pilares, humanismo, pragmatismo. Próximo, descriminalização do consumo de todas as drogas, com a Lei 30 de 2000. Esta descriminalização do consumo de drogas, logo a seguir é aprovada o enquadramento legal para a implementação de programas de redução de riscos e minimização de danos. Porque o que a descriminalização veio fazer a toda esta abordagem, a tudo aquilo que nós implementámos a seguir, foi dar coerência ao modelo. Se o Estado assume que a redução de danos, que a redução de riscos e minimização de danos, que aqueles programas, que as equipas de rua, que a troca de seringas, que as salas de consumo, ou que os programas de consumo vigiado, o nome não é nada feliz, os programas de consumo vigiado, as unidades móveis de rastreio de doenças infecciosas, os centros de acolhimento, os centros de abrigo, se o Estado assume que isso é fundamental na política, também não é feliz, de combate à droga, mas na política de prevenção, de tratamento das questões ligadas às dependências e às drogas, então importa que descriminalize o consumo. Porque então como é que eu posso ir dar uma seringa e a seguir que entra o meu colega da polícia e prende? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E esta comissão, a primeira coisa que disse é, ok, apostar na redução de riscos e minimização de danos, em Portugal o conceito é junto. E eu tenho-me batido muito do ponto de vista conceptual para não separar a redução de riscos e minimização de danos. Porque quando eu dou uma seringa, eu faço redução de riscos. Quando eu dou metadona, por exemplo, eu estou a reduzir danos. Ou quando trato um abscesso, quando faço uma intervenção de saúde. Portanto, os de ingleses é harm reduction, os franceses é redução de riscos, os não sei, e nós, como gostamos das palavras, redução de riscos e minimização de danos. Mas há ali algumas coisas que importa preservar neste quadro conceptual junto. Ok, próximo, estou a ficar em cima, não é? E eu acho que dos grandes sucessos, nós em Portugal temos uma expressão que é presunção e água benta, cada qual toma a que quer. Fui responsável desta área durante os 11 anos,
Mas eu acho que esta área, de facto, marcou a viragem na abordagem ao problema das drogas e colaborou em muito, concorreu em muito para os resultados de sucesso que nós tivemos, redução das overdoses, redução drástica das infecções pelo VIH-Sida ou pelo AIDS nesta população, redução drástica das hepatites, redução da pequena criminalidade, ir lá ao sítio onde as pessoas estavam. Eu vou falar um bocadinho dos números que andam a levantar polémica, não queria muito entrar por aí, até porque são dados que não estão disponíveis, e eu não vos posso dizer, vão lá consultar os dados. Mas em 2004 nós fizemos um estudo para Portugal, tem uma dimensão grande, caracterizámos de rua 1.400 utentes, 1.400 utilizadores de droga. Desses 1.400, apesar de haver uma rede de tratamento montada que cobria o país todo, 46% nunca tinha ido a uma estrutura de tratamento. Estes 46%, no universo dos utilizadores de droga, eles têm que aparecer em algum lado e vão aparecer num movimento clínico, que é o que se fala agora do tal aumento do consumo de heroína em Portugal, tem a ver com o movimento clínico, tem a ver com pessoas em tratamento, não tem a ver com o aumento exponencial do consumo de heroína em Portugal, mas já lá vamos. Um bocadinho mais à frente, por favor. Pronto, equipas de rua, o dispositivo, esta rede nacional é feita com parceiros públicos e privados, metemos toda a gente ao barulho, os hospitais, as infecciologias, negociado ali mesmo no ferro, querem dados, querem números, a gente passa na rua, mas tem que nos receber lá os utentes. Tem que, Clote, pusemos um programa de rastreio do VIH-Sida na rua, custava 3 euros, para a nossa população tem uma taxa de fiabilidade na ordem dos 90%, em laboratório custa 17,5 euros, uma guerra com os laboratórios, que nós éramos uns incompetentes, uns maus, que estávamos a fazer testes, a manipular sangue, aquilo é uma gota de sangue, e que não tínhamos técnicos preparados, toda a gente que ia fazer aquele teste ia ficar infectado pelo VIH-Sida. Guerras todos os dias eu chegava ao instituto, tinha sempre cartas para responder, coisas para fundamentar, agarrada à lei, agarrada aos princípios, eu, a minha equipa e toda a gente no terreno, para poder, olha o despertador a mandar-me calar. Ok, para a frente, por favor, e equipas de rua, gabinetes de apoio, os tais drop-in, tomar um banho, lavar a roupa. Há gente que está há tanto tempo na rua, que nem sabe, alguém dizia no Casal Ventoso, Paula, eu nem sabia que era loiro já. Não é? Quer dizer, as pessoas perderam a sua imagem. E ninguém com esta falta de autoestima consegue dar um passo seguinte para sair das drogas. Eu trabalhava numa comunidade terapêutica, em 94, terapêutica, e fomos à rua, íamos ao Casal Ventoso, e trouxemos uma utilizadora de drogas para a comunidade terapêutica. E a certa altura ela zangada disse-me, chamou-nos nomes, vocês tiraram uma única coisa que me tira a dor de estar viva, que é consumir heroína. Eu não tenho saúde, não tenho família, perdi a família, perdi os meus filhos, perdi a saúde, estou a morrer e vocês tiram a heroína, que é a única coisa que me mantém viva. Pai, aquilo bateu um bocado de uma maneira, pensei, tem que haver maneira de fazer isto diferente. E depois vou à Holanda, estive na Alemanha, em alguns projetos de redução de danos e depois venho para Portugal com estas ideias e com algumas... E é quando depois, em 2001, sou convidada para coordenar a área da redução de danos em Portugal. Como é que nós implementámos o dispositivo? Fizemos, primeiro, diagnóstico a nível nacional, portanto, mapeámos o país, identificámos territórios prioritários. Então, no Brasil não há hipótese de cobrir o Brasil todo, nem chegar. Mas há de haver territórios onde vocês têm claramente a noção de que ali é prioritário intervir. E nós fizemos 2 critérios, a dimensão do fenómeno, a expressão do fenómeno, e os recursos existentes. Porque se a dimensão do fenómeno era muito grande, mas não tínhamos nada ali, tínhamos começado tudo de raiz, então, para jogar aqui um bocadinho entre nós, entre técnicos e políticos. A agenda política não é a mesma que a nossa. Então o que fizemos foi, ok, vamos intervir primeiro nos territórios onde temos alguns recursos e onde a expressão do fenómeno é grande. Chamámos os parceiros todos, a saúde, a polícia, a educação, a segurança social, criámos um núcleo territorial. E a seguir dissemos, ok, o que é que faz falta? Faz falta uma equipa de rua, faz falta um programa de metadona. Ok, então nós vamos financiar isto, ONGs, ONGs. A redução de danos em Portugal é quase toda feita por ONGs. Ok, vamos pôr a concurso público, com regras, de código de procedimento administrativo, coisas à séria, transparente,
Queremos uma equipa de rua para trabalhar aqui, aqui e acolá. Okay? E conseguimos criar a Rede Nacional de Redução de Danos em Portugal. Por favor, próximo. Estes são os resultados. Muito rápido, eu vou falando e vamos passando, está bem? Crimes, furtos. Eu tenho os dados todos, os números de Portugal, vocês ficam com o meu e-mail e eu mando os relatórios todos, eu digo-vos exatamente onde é que está. Porque, para eu acelerar aqui um bocadinho, está bem? Só para ficarem com a ideia dos gráficos. O Dr. Manuel Pinto Coelho diz que é tudo mentira, mas não é, acreditem em mim. Próximo, por favor. Consumo endovenoso dos utentes em tratamento desceu drasticamente. Próximo, por favor. Consumo endovenoso na prisão desceu drasticamente. Nós temos um programa de seringas na prisão, mas nunca ninguém trocou seringas. Aquilo é de tal maneira que não há jeito. A redução das mortes. Europa, este é o indicador mais difícil de harmonizar na Europa. Porque há países que não têm mortes relacionadas com droga, ou sobredosagem, ou overdose. Pois não, é preciso estar mesmo com a seringa e tirar uma fotografia e dizer, ok, é uma overdose. Isto é um critério dificílimo de harmonizar na Europa. É o indicador da Europa mais problemático, ninguém quer dar o flanco. Mas nós ainda assim, nós dizemos, nós os portugueses registamos tudo e fazemos. E portanto, tivemos uma redução drástica na questão das overdoses. Próximo, por favor. Esta curva é inegável. Isto é a curva das infecções pelo VIH-Sida na população toxicodependente. E, de facto, só por este gráfico valeu a pena 10 anos da minha vida sem fazer mais nada. E valeu a pena 10 anos da vida de uma série de gente que também não fez mais nada, que só trabalhou. Porque, de facto, isto é impressionante. Próximo, por favor. Em 2007, os portugueses não estão nem aí, não é? E agora, então, com o FMI, com a crise financeira, droga para eles não é problema, sequer têm segurança. Começa a ser... Próximo, por favor. Bem, estão os números a aumentar em Portugal? Sim e não. Sim, porquê? Então, aqueles números que foram deitados cá para fora, que se fala os 70% e que se levantou-se ontem e anteontem essa questão, tem a ver com o movimento clínico das estruturas de tratamento da dependência. É um bocadinho como o tabaco. Se eu aposto em tratamento, em consultas de tabagismo, e se eu de repente tenho 100 mil pessoas nessas consultas, de repente tenho 1 milhão nessas consultas, não quer dizer que o tabaco tenha aumentado. Nós abrimos o leque, a porta de entrada para os serviços de tratamento, fomos à rua buscar as pessoas, não me posso distrair, senão ainda me balda aqui daqui bem. Fomos à rua buscar as pessoas e, portanto, elas têm que estar a algum lado. Estão em tratamento, que é onde elas devem estar. Estão a ser acompanhadas, estão a reorganizar a sua vida e entraram no circuito da saúde. E isso é importante. Isso foi um passo que nós conseguimos. Portanto, aquela ideia de que aumentou em 70%, esqueçam lá isso. Para além disso, há outros 2 dados, que é, nós absorvemos competências na área do álcool. Era drogas para um lado, álcool para outro. E desde 2008 que nós absorvemos as respostas na área do álcool. Portanto, temos neste momento 1/3 dos novos utentes são pessoas com problemas ligados ao álcool. Portanto, nem sequer tem nada a ver com heroína, com não sei o quê. Depois abrimos consultas para consumidores de cannabis, para jovens, prevenção indicada, porque havia pedidos de apoio, de ajuda, e com a lei da descriminalização eles tinham que ser encaminhados para estruturas. Portanto, as estruturas ligadas à heroína ou dependência que não tratavam ou não acompanhavam estas pessoas passaram a acompanhar. Portanto, aqueles números estão justificados. E se quiserem mais informação, tenho todo o prazer em vos disponibilizar. Há algumas readmissões. Portugal está a viver um momento de grande crise. E, portanto, isto vai ter impacto, não é? Próximo, por favor. Os desafios. Álcool. É neste momento o nosso grande desafio enquanto estrutura de resposta às dependências. Por favor. As legalize, ou as drogas legais, ou as novas substâncias psicoativas. Nós ontem ouvimos aqui uma comunicação brilhante, que eu aprendi imenso sobre... Eu achava eu que sabia sobre cannabis. Aprendi imenso. E nós na Europa estamos a discutir os canabinoides sintéticos. Eu outro dia disse numa reunião no Observatório Europeu. Depois arranjo problemas também para a minha vida. E disse, mas porquê é que estamos aqui a discutir canabinoides sintéticos se nós conhecemos a cannabis há anos, há mais que evidência científica. Então estamos a falar em regulamentar canabinoides sintéticos que ninguém sabe o que é. Que têm efeitos muito mais perniciosos do que a cannabis, e depois não estamos a discutir porque na Europa não se fala em regulamentação de cannabis,
Esquece, é só mesmo a Holanda, a Espanha tem os clubes sociais de cannabis, mas muito ali, muito de surra, é uma expressão portuguesa, muito escondidos. Ok, próxima. E até quando? Até quando a crise financeira, nós vamos, enquanto técnicos, aguentar a crise financeira? E, portanto, isto não vai ter impacto no consumo. Até quando esta desmobilização completa que o Governo agora fez no nosso Instituto e que desmantelou e fê-lo entrar todas as respostas no Serviço Nacional de Saúde, o que vai ter custos? Parámos projetos de redução de danos que estavam no terreno há 4, 5 anos, parámos e estão há 2, 3 meses sem financiamento. E isto vai ter um preço, certamente. Até quando nós vamos continuar a errar sucessivamente com políticas repressionistas, com políticas proibicionistas, que de facto criam situações de completa exclusão, marginalidade, que matam pessoas todos os dias? Até quando nós vamos andar a esgrimir argumentos nos parlamentos para tomar uma decisão e salvar vidas? Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos abrir o debate, então, né? Uns 15 minutos. Alô? Bom dia, eu sou Marcela, sou do Espírito Santo, CAPS-AD. Paula, parabéns pela apresentação, e Portugal tem avançado muito na questão da descriminalização, né? Eu queria entender um pouco melhor o trabalho das câmaras de dissuasão territorial. E a outra questão é que na lei número 20, né, de 2030, né, não especifica a quantificação de drogas. A gente tem um livro aqui no Brasil, que é do Denis Burgeman, que ele fala de uma quantidade, acho que a partir de uma experiência de ter passado por lá, enfim. Mas como que a gente pode, porque essa quantidade para 10 dias ela é subjetiva. Como que vocês têm feito? E me parece também que a Câmara de Dissuasão também funciona numa lógica coercitiva. Como que seria isso? Se é coercitivo ou não, né? Como é que... Querem que responda? Eu posso responder já. Eu, por acaso, não falei muito. Oi. Bom dia, meu nome é Luiz Carlos, eu sou um advogado lá de São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Espanha sobre direito penal e consumo de drogas, e eu analisei os sistemas de Portugal e Espanha, justamente. Portugal, muito interessante, eu gosto muito pela questão de estar na lei, né? Mas eu vi pelo histórico, inclusive, se alguém tiver interesse, eu tenho um textinho rápido que explica o histórico da descriminalização de Portugal e da Espanha. Mas em Portugal, o grande problema era a heroína, né? E por isso, você mesmo disse que meio que a lei foi criada para conter esse problema, reverter esse problema. E foram criadas as comissões e o tratamento. Mas não... Como você falou das incongruências do sistema holandês, Portugal, ao mesmo tempo que descriminalizou o consumo de todas as drogas, manteve a criminalização do cultivo caseiro, por exemplo, né? E não criou nenhuma forma de comércio lícito para outras drogas, inclusive você estava mencionando a maconha agora no final. E tem a experiência espanhola ali do lado. Eu queria saber, o artigo aqui da lei, ele fala que, eu li a estratégia, né, da comissão portuguesa, e falam que é porque os tratados internacionais não deixavam, né, criar um comércio, mas deixavam. Então eu queria saber se tem algum projeto no sentido de descriminalizar o cultivo, criar alguma forma de comércio para outras drogas, além da heroína.
Bom dia, meu nome é Ana, da UFRN, lá de Natal. Eu queria saber se vocês tiveram algum incentivo por parte da questão educacional nas universidades, nas escolas, alguma coisa do tipo, para incentivar o não crescimento do uso ou algo do tipo assim. Bom dia. Primeiro agradecer, Paula, pela palestra, realmente muito enriquecedor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão preventiva, quando ela pensa na questão da legalização das drogas, como isso foi trabalhado nas escolas, como foi conversado isso com as crianças e com os adolescentes. Tá? Obrigada pela palestra, muito instrutiva. E eu gostei muito quando você trouxe a discussão de que os usuários de droga eles estão sofrendo. Né? E, nesse sentido, eu queria entender em Portugal como vocês trabalham essa relação da redução de danos com esse dilema de querer sair e de se apoiar no uso. Qual o perfil do redutor de danos que você tinha para fazer esse trabalho nessa relação e como você analisa essa necessidade, qual é a estratégia de redução de danos para lidar com isso, para não correr no risco, como você mesmo disse, da gente perder isso de vista no trabalho. Vou tentar aqui, tenho 3 blocos de perguntas, tem a ver com a questão da prevenção, com a questão da redução de riscos e a questão da descriminalização. É óbvio que a Lei 30 de 2000 tem fragilidades, como tem todas as legislações. É óbvio que se a Europa soubesse que Portugal ia ter o impacto que tem, neste momento provavelmente havia alguns países na Europa que tinham avançado para a descriminalização. Também, porque eu acho que a polémica da descriminalização surge porque Portugal é de facto um pequenino. E nos fóruns internacionais nós somos, eu não queria dizer o patinho feio, mas somos o país que menos dinheiro tem, mais pequenino, menos peso económico, menos... Portanto, ir àquelas reuniões dos fóruns internacionais, aquilo, quando os portugueses falam, fica tudo a olhar. Se fala o alemão, se fala... Com todo o respeito, as coisas são mesmo assim. Nós somos o país... Não é o país mais pequeno, somos o país mais pequenino e depois somos dos latinos, não é? A Grécia, a Espanha têm algum peso, Portugal somos mesmo ali os encostados entre a Espanha. Espanha, se nos pudesse anexar, já o fez uma vez, mas não se importava, provavelmente. Bom, portanto, há visões diferentes. Agora, a lei de descriminalização, para nós técnicos, tem fragilidades, claramente, como qualquer lei. O professor Luís Fernandes tem um artigo muito engraçado, que é o que a droga faz à lei, e depois, o que a lei faz à droga, e depois o que a droga faz à lei. Porque depois, no evoluir do dia-a-dia, se nós fôssemos fazer a lei outra vez, provavelmente já emendávamos uma série de coisas. Mas há uma coisa importante, é assim, nós descriminalizamos o consumo de todas as drogas, não liberalizamos e não regulamentámos a produção e a venda. São duas coisas distintas. Até do ponto de vista do direito, eu não sou de direito, andei lá um ano e depois fugi. Não, com todos os respeitos, sou filha de um advogado, irmã de um advogado, afilhada de um advogado, por isso é que fugi de lá. E a lei tem fragilidades, claramente. Se nós formos olhar ali, algumas, mas teve o mérito de retirar o consumo de drogas da esfera da justiça, da esfera criminal, para a esfera da saúde. As comissões de dissuasão da toxicodependência, que trabalham uma por distrito, o que é que acontece? Se eu apanho alguém a consumir drogas na rua, eu sou polícia, se apanho alguém a consumir drogas na rua, em vez de o levar à esquadra, não levo à esquadra, levanto um auto e a pessoa tem que ir presente à CDT. Fico com a substância e vou à CDT. A questão já há uma adenda, depois há um acórdão do Tribunal Constitucional que define doses para 10 dias. É de facto subjetivo, mas aqui dá-nos aqui alguma margem de... Porque é assim, se eu tiver... O que é doses para 10 dias de AX? O que é dose para 10 dias de cocaína? Bem, de cocaína é muita cocaína, se for então a consumir à séria. Mas dá ali alguma margem... Era aqui 1 grama de cocaína, 2 gramas de cocaína, E eu acho que isto dá alguma margem à própria comissão da CDT, da própria CDT, ter alguma margem de manobra, porque nós claramente percebemos quem é traficante
e quem é consumidor. Esta equipa, esta CDT é constituída, é presidida sempre por um membro da saúde, coadjuvado por alguém da justiça, e depois normalmente o desempate é da saúde. São 3. É um órgão colegial de 3 pessoas, que é a comissão. É como se fosse o tribunal, mas não tem nada a ver com o tribunal, é a comissão de dissuasão. O processo é instruído, em vez de ser instruído pelo Ministério Público, é instruído por uma equipa de técnicos, que tem psicólogos, técnicos de serviço social, pode ouvir um parecer de um médico. Depois, a coercividade não é o encaminhamento para tratamento, porque há quem critique um bocadinho a questão da legislação portuguesa, porque se forem os miúdos com 16, 17 anos, são apanhados a consumir cannabis ou ecstasy, eles vão, porque os pais são chamados, vão e pronto, e vão, e às vezes até que ele chega para lá é bom porque abrem os olhos, percebem um bocadinho o que é o outro lado também, ou não, mas quer dizer, pronto, são chamados às comissões. Os nossos toxicodependentes de rua, a nossa população da redução de danos, às vezes é uma guerra, acumulam notificações. E agora vocês dizem, pá, não podes dizer isso, porque isso é a fragilidade da lei. Não é. Porque há um dia que nós apanhamos na rua e dizemos, Joaquim, porque na rua a pessoa trata-se pelos nomes, não é? Ou pelas alcunhas. João, tens que ir à comissão, pá, estão aqui 3, já é a 3ª vez que foste notificado. Está bem, doutora, eu vou amanhã. Pronto, e vão amanhã. E o que é que acontece? Há uma via verde direta para tratamento. Portanto, este utente não tem que esperar. Entra logo, passa à frente de toda a gente nas unidades públicas. Portanto, não é uma coisa... quer dizer, é obrigatório, supostamente é obrigatório. Mas também não acontece nada se a pessoa não for. Não vai preso, nem é obrigado, nem é internado. Vai a uma consulta em ambulatório. Portanto, a compulsividade do internamento, que eu não sei como é que se diz em brasileiro, compulsão do tratamento, não é uma realidade. Isso não existe. Em relação à prevenção, nós temos prevenção, nós não temos muitas campanhas na área da prevenção, temos programas que desenvolvemos na escola, normalmente damos formação, portanto, capacitação aos professores para desmultiplicar a abordagem. Temos um programa que é o Eu e os Outros, que são 9 histórias que abordam questões várias, como a sexualidade, o consumo, a saída à noite, a igualdade de género, a violência no namoro. E essa história, são 9 personagens, miúdos, o surfista, o mais dread, o mais nerd, o mais não sei o quê, nananã. E estes miúdos têm histórias de vida. Depois isto é trabalhado nas escolas, portanto, ou seja, é prevenção que as escolas importam, aplicam, trabalham com os miúdos e depois têm supervisão connosco, com técnicos dos vários CRIs. Há uma aposta grande. Depois fazemos muito intervenção em contexto festivo. Havia muito trabalho para fazer isso quando eu larguei a redução de riscos e danos, porque havia um grande trabalho em parceria com os queimas das fitas, a questão do álcool, nos bairros mais emblemáticos de saída à noite, movendo as escolas. Nós nas escolas fazemos uma abordagem mais geral, mais da tomada de decisão, mais a escolha. Há escolas promotoras de saúde, portanto, que se vinculam a um programa mais abrangente e que têm este trabalho de fundo e, portanto, que conseguíamos fazer de alguma forma, envolver todos os agentes comunitários. Depois, por último, a questão do perfil da redução de danos. Nós não temos a figura do redutor de danos. Nós tínhamos equipas de rua que tinham psicólogos, técnicos, até gente da área da engenharia e de várias áreas, de vários saberes, que trabalhavam em redução de riscos e minimização de danos. Não temos o perfil de redução do redutor de danos. Agora damos formação e exigimos formação. Para financiar um projeto, exigimos que as pessoas que trabalham na rua façam formação. Acho que respondi mais ou menos a tudo. Se não... Tá. Bom, gente, agradecer muito a doutora Vera, quer dizer, impressiona pela energia, né, o humor e a colocação do desejo, né? Doutora Paula. Paula, eu falei? Depois na Páscoa oferece-me umas amêndoas. Nós dizemos isto em Portugal, quem troca ou não, depois oferece amêndoas na Páscoa. Ato falho. Mas, enfim, agradecer muito, que impressionou, acho que eu fiquei impressionada com a sua energia, viu?